Olá pessoal, eu sou a Gisele Brits, agente cultural lá do Distrito de Conceição do Formoso, Santos Dumont, Minas Gerais, e hoje eu tenho a alegria de inaugurar o podcast mais charmoso de Santos Dumont, que é Um Dedo de Prosa. Nesse podcast nós vamos conversar sobre a cultura em Santos Dumont, sobre os elementos que compõem a diversidade cultural dessa cidade, que é conhecida por ser celeiro de grandes artistas. Para quem não sabe, Santos Dumont é muito mais do que um município. Santos Dumont reúne uma multiplicidade de saberes, de cultura e tem um potencial enorme. É possível que a gente encontre artistas de Santos Dumont em várias partes do Brasil e até do mundo, vocês sabiam? E isso tudo serviu para que a gente pensasse, a partir da Lei Nacional Aldir Blanc, da Política Nacional Aldir Blanc, de criar esse momento de diálogo, de troca e, como bons mineiros, de um cafezinho também. Vocês não estão vendo, mas aqui na nossa frente estou recebendo convidados mais que especiais, mas com uma mesa muito gostosa, né? Um cafezinho, um bolinho mineiro, que é para dar essa proximidade. Então, esse podcast Um Dedo de Prosa é isso, é o encontro de vários artistas, de pessoas que fazem a cultura de Santos Dumont, de pessoas que estão aí desbravando a cultura local e que podem contribuir com as futuras gerações. É isso que é bacana. Esse podcast ele é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, pela PNAB 2024. E eu tenho aqui ao meu lado a Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Gi. Prazer estar aqui. A Dani também é produtora cultural e está conosco nesse podcast. Recebo de forma muito carinhosa meus amigos lá do Distrito de Conceição do Formoso, Geroni Dias. Bom dia, Gê. Bom dia, Gisele. E o Elson Soares, também de Conceição do Formoso, que a gente conhece como Neném ou Nossa Estrela. Bom dia, Neném. Bom dia, Gisele. Uma honra estar aqui fazendo parte desse podcast. Bom dia, meninos. Bem-vindos. É isso aí. Gente, sejam então mais que bem-vindos. Está aí inaugurado o nosso podcast e vocês vão passar uns minutinhos conosco papeando sobre a cultura em Santos Dumont. E nós vamos começar hoje pelo meu cantinho do céu, que é Formoso, né? Formoso, Dani, é o nosso maior patrimônio, viu? Tô puxando essa Formoso de tão, assim, famoso? Me conta, já. Fala aí, meninos. Formoso, o nome já relata, né? Já vem logo aí com o cartão postal. Formoso é tudo. Então, tipo assim, quando eu conheci Formoso, a primeira vez foi uma paixão à primeira vista. E eu vi pelas redes sociais. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo, né? Uhum. E eu amei. Isso aqui, depois que eu vi pessoalmente, aí dobrou essa paixão por aquele lugar. Que legal. E um dos conselhos assim, que eu dou para a região das pessoas, Santo Dumont e os demais, que eles possam visitar para conhecer um lugar maravilhoso, é Conceição do Formoso. Tem uma dificuldade assim, que atrapalha muito o desenvolvimento, no meu conhecimento assim, de observação, é a questão do acesso. Porque o nosso acesso ele não é um acesso assim, bem fácil, ele tem muitos problemas de estrada, né? Mas tirou isso aí, cara, é tudo de bom que você possa imaginar. Que ótimo. E você falou que viu pela internet, viu os vídeos e veio conhecer Formoso. Você não é de Formoso, você não é de Minas, é isso? Não, que nem eu. Não, na verdade é uma longa história. A gente vai chegando lá aos pouquinhos, né? Em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer o meu companheiro, né? A gente se conheceu num aplicativo e ele me passou esse vídeo. Aí eu vi esse vídeo, a gente começou, foram 4 meses de conversa e eu via Formoso todo dia, mas só pelas redes sociais. Sim. Aí tem esses aplicativos hoje que você instala e consegue ver toda a localidade, né? Então daí eu localizava tudo do Formoso. Desde o Rio, as moradias, tudo. Então... Bem contemporâneo esse encontro, né? Dessa cultura digital aí, exatamente. Né? Aí a gente ficamos 4 meses conversando. Depois ele foi lá na minha região, né? Ficamos lá um período de dias para conhecer. Depois ele veio embora, eu fiquei 2 meses. E de onde você é? Eu sou de Marabá, no Pará.
Maravilha. Então tem uma mistura dessa cultura paraense com essa cultura mineira, formosense, capitaneada aí por uma relação amorosa. Isso é bacana, isso é muito história, legal. isso é cultura. Exato, isso é memória, É né, memória, Gi? exatamente. Então, aí eu fiquei 2 meses lá, depois que ele veio, eu resolvi vir conhecer. Aí chegamos na estrada, pra mim foi um soco no estômago, porque eu sou acostumado com estrada bem larga, de fácil acesso. E chegando aqui, era tipo uma vicinal, assim, uma estradinha que mal cabia a caminhonete. Eu olhava assim e falei, cara, tanta curva que a gente via a placa traseira. Muita montanha. Nossa, falei, se eu chegar Mais de vivo morro, nesse né? lugar, cara, já é um privilégio, mas tudo bem. Vamos Pensando que ia ser- Falei assim, acho que eu vou ser jogado num abismo desse aí, sabe? Tá. Então, foram 6 meses de experiência no Formoso, né, observando algumas coisas. Conheci a família dele, que me acolheu muito bem. E daí a gente começou a fazer amizade com as pessoas da localidade. E quando você chega num lugar que ninguém te conhece, você se torna um alvo, né, de especulação e etc. Mas daí a gente foi se aproximando e nesse período eu tive a oportunidade de conhecer a Gisele. Que para mim foi um achado, né? Uhum. E a Gisele já era envolvida com associação. Sim. E alguns anos atrás eu trabalhei com uma associação, não de turismo, outros tipos de associação. Eu já tinha uma experiência, tanto do meu trabalho com arte, também com associação. Bacana. E pela primeira vez que eu vi um trabalho da Gisele exposto, eu tive a oportunidade de participar, né? Ela fez uma apresentação de um café, contando a história no museu lá, né? Ah, sim. Contando a foi história legal do demais. Formoso, algumas coisas, algumas tradições. E ela queria que a gente ajudasse a montar. Só que ela não deu um roteiro pra gente. Porque não Ela deu pegou tempo, aquela sempre. pomba assim e falou assim, ó, é sua e se vire. Vai lá, vai na fé. Vai na fé. Vai na fé. Acho que já sabia Aí do daí- potencial do G. Eu também acho. Conversando com o Elcio, né? Ele pediu umas orientações lá. Eu falei assim, olha, no meu conhecimento eu faria assim, assim, assim. Já mostrou o Acho dom que- artístico é. dele, gente. Aí ele falou, então você entende um pouco? Muito não, mas um pouco que tá na minha cabeça, vocês me deram a liberdade de expressar, então vamos lá. E a gente trabalhou, fez um trabalho maravilhoso. Gisele super Então foi o apoiou. primeiro trabalho, e a Gisele amou, adorou. Dali a gente virou uma parceria a partir daquele momento. Né? Que maravilha. E, Geroni, posso chamar de G? Pode Sim. Posso, né? Sim. G, e você então é artesão. Sou artesão. Como que nasce o Geroni artesão? Também mais uma longa história, né, mas bem interessante. Há muito tempo eu era muito apaixonado por arte. Só que eu não praticava. Eu olhava assim, admirava as artes dos outros. Mas por falta de conhecimento eu ficava só com aquela ansiedade, aquela vontade de aprender, mas não tinha como. Em 2003, eu tive uma oportunidade de conhecer um pessoal que queria um projeto na associação que eu era presidente, Isso lá no Pará. lá no Pará. E a gente criou um grupo de mulheres para trabalhar com arte. Aí a gente fez vários eventos maravilhosos. Aí a gente pegava semente, fruto, raízes, enfim, elementos da natureza e transformava em arte. Daí eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas, várias pessoas que representavam e a gente levava para os eventos que fazia e colocava na exposição. Então esse trabalho me ajudou porque, como eu já tinha aquela vontade, mas eu não tinha por onde começar. Então eu tive a oportunidade de conhecer uma menina que era artista, que ela trabalhava com arte, fazia muitos trabalhos maravilhosos, mas eu tinha as ideias, mas eu não sabia como montar aquele quebra-cabeça. Mas com a inspiração que ela me passou, a partir dali eu comecei a criar minhas próprias artes. Aí comecei trabalhando com recurso natural mesmo. Eu tenho a minha propriedade lá, onde que eu tirava os recursos da própria Natureza, né? natureza, né?
e fui trabalhando, desenvolvendo assim por um período. E vendia essas obras. A minha vinda para cá fez com que eu chegasse aqui e sentisse a carência daquele trabalho. Né? Isso há mais de 20 anos atrás, a gente já trabalhava com obra. Aí eu ficava, cara, não tem. Aqui não tem esse trabalho. Se eu abrir uma porta, quem sabe, né? Tá, mas só que eu também recém-chegado no Formoso, aprendendo as culturas do local, conhecendo pessoas, eu falei com o Elson, eu quero trabalhar. Porque se eu não arrumar um serviço aqui, eu vou ficar pirado aqui, desnorteado. Sim. Aí ele falou assim, então eu vou arrumar um serviço pra você, falar com um amigo meu aí que tem umas fazendas por aí. Eu falei, não, para trabalhar na fazenda eu ficaria lá na minha região mesmo, eu quero ficar aqui, ó. Eu acho que Formoso, G, acabou despertando ou colocando para fora esse seu desejo de se expressar através da arte, viu? Tô puxando a sardinha de novo. Legal. Eu acho que foi isso, porque é o que você disse, né? Se fosse para trabalhar na fazenda, você ficaria lá no Pará. E eu acho que essa acolhida da comunidade, né, lá da vila, de você e meio que deu aquele passo, né? Aquele empurrão para que você falasse, olha, eu ficava vou começar. pensando assim, cara, se eu não tiver um serviço fixo para me trabalhar, ter minha renda, porque eu gosto de ser uma pessoa muito independente, né? E eu gosto de ser livre, eu queria estar de cabeça erguida. E eu tava numa área de serviço que eu sabia mexer, eu sabia trabalhar, executar aquela obra, mas eu não me sentia confortável ali, né? Sim. Então, eu queria me achar, minha liberdade. Aí ele falou, tudo bem, então já que você quer trabalhar, em que você quer trabalhar? Que eu não sabia, né? Eu só quero não veio. Eu tinha conversado com ele, porque parte do meu conhecimento... Tudo era um processo de Parte do conhecimento. meu conhecimento eu não exponho para as pessoas, eu levo na prática. Aí eu falei assim, você me dá a oportunidade de eu trabalhar, eu vejo que aqui no quintal tem uma área, você me libera para eu trabalhar, eu vou precisar dos materiais, você compra os materiais para mim aí pela internet, pelas pessoas que fazem entrega, e eu vou repassando para você. E assim a gente fez essa parceria. Eu precisava de pincel, de tinta e álcool. O que tinha no comércio a gente pegava, o que não tinha, comprava de fora. E fiz as primeiras obras. Então as primeiras obras que colocou na exposição, nossa, o povo adorou e foi muito bom. E essa exposição foi aqui? Não, fiz no Formoso. Fui Fez fazendo Formoso. as obras e ia colocando nos pontos de venda mesmo na frente lá no comércio. Entendi. Daí os pessoal foram abraçando a causa e foram comprando e comprando e comprando, e eu fui só fazendo mais coisas. E como que é o seu processo criativo? Fala um pouco pra gente. Posso dar um exemplo? Claro, por favor. Dá licença pegar aqui esse suporte? Eu tenho um suporte desse. Olhando aqui, é simplesmente um suporte que você pode colocar um copinho, né? Mas na hora que eu olho para ela, para essa peça, a minha mente já me diz e me mostra na visão em escura. A cor, o que eu vou fazer com isso aqui, aonde que ele vai ser colocado, de que forma. Aí eu vou só colocando. Qual a matéria-prima que você vai usar? A minha mente me diz. É por isso, Gê, que às vezes eu fico pensando na força, na potência que é a arte, né? Sim. Tanto do ponto de vista das transformações individuais, né, da pessoa, no seu caso, quanto da própria transformação coletiva, né, em termos de resistência, de memória, de conhecimento. Você se encontrou ou se reencontrou pela arte, né, e fez lá da Vila de Formoso um espaço, né, um instrumento para você se expressar. E eu queria que você falasse muito a respeito das obras de artes que você faz utilizando esses recursos naturais, que para a gente, que para a nossa região aqui, era muito visto apenas na fibra de bananeira, né? E você trouxe elementos como da própria reciclagem. Você está construindo uma casa que eu gosto de chamar de casa de garrafa, que tem uma parede, né, super legal. E essa sua pegada, para mim, Dani, e pessoal que nos ouve, é fantástica. Né? Formoso, para você ter ideia, Dani, a gente está recebendo um projeto piloto da coleta seletiva no município. E eu tenho certeza que o que fez com que a gente fosse selecionado como o local para acolher esse projeto piloto é um pouco dessas vivências e dessa história que a gente tem, essa relação com o meio ambiente. Sim.
Então eu sinto que de alguma forma, Gê, a sua vinda para Formoso, essa sua conexão com a natureza, com as plantas medicinais, gente, ele também dá dicas de chás medicinais. Depois Quero ele saber pode de tudo isso. falar um Quero pouquinho pra saber de gente. tudo Tem essa isso. pegada natural. Isso tem contribuído muito. E essa mistura dessa cultura Sim. paraense com a cultura mineira e com um pouco dessa coisa formosense, eu acho que tem dado uma visibilidade. Puro suco do Brasil. Puro suco do Brasil, gente. Algumas pessoas me falam assim, nossa, você é um homem bombril. Você tá em todas as coisas. Obrigado pela dica, mas não. Melhor não. Então, só complementando um pouquinho do que a Gisele falou, na questão da reciclagem, né, do projeto piloto que está acontecendo em Formoso, foi também mais um achado. A gente teve a oportunidade de conhecer o Fausto, que desempenha esse trabalho lá e faz um trabalho excelente. Ele foi visitar Formoso por acaso, assim. Ele pedalou de bicicleta, né, até lá. Chegando no Formoso, ele viu as obras que eu tenho exposto lá, né, algumas obras. Inclusive a Gisele, que foi o carro-chefe dessas obras. Aí ele viu, procurou quem tinha colocado, como era o surgimento, alguém deu umas dicas, falou da minha pessoa para ele, ele me procurou. Aí a gente se encontramos, conversamos, a gente fez umas reuniões, entrei em contato com a Gisele, porque eu não gosto de ultrapassar os limites, certo? Tipo assim, eu sei até onde que eu posso ir. Pode ultrapassar, não se preocupe, pode ultrapassar. Como presidente da nossa associação, eu achei por bem participar para ela. Ó, Gisele, está acontecendo isso, isso e isso, o que você acha? A gente deve seguir, apoiar esse projeto, ele está aqui. Aí dela deu carta branca, não foi, Gisele? E a Isso, gente exatamente. marcamos uns encontros, umas reuniões, estudamos o projeto, hoje está funcionando. Então, quando ele viu o trabalho que eu fazia com reciclagem, ele adorou a iniciativa que a gente estava tomando. Sim. E daí a gente criou esse projeto. Com questão como trabalhar na reciclagem, eu transformo garrafa PET em obras de arte, usando materiais recicláveis como tecido, cimento, e transformo ela em vários objetos, né? E aí são objetos como quadros, como luminárias, como telas. Luminária com garrafa PET maravilhosas, lindas as garrafas PET. Eu faço jarro de planta, faço obras de decoração para jardim, para fachada, para várias coisas. Se vai, gente, ela tá dizendo que eu quero ir lá. Ai, que ótimo. E uns pedidos muito ilusitados, que foi o Louro José, né? Da Ana Maria Braga. ai, Que é uma pessoa. E ele Conta. fez de garrafa PET. Muito legal. E já teve assim, tipo, uns pedidos de obras que as pessoas pedem. Tipo assim, eu quero que você faça para mim uma obra assim, assim. E eu não trabalho usando formas. Aquelas formas que você compra e coloca o material dali e fica o formato que você quer. Né? Eu não trabalho tudo à mão. Isso que é bem mais interessante, porque as obras são Vem parecidas. da tua inspiração, né? Da tua Elas mente são mesmo. parecidas, mas são diferentes. Porque elas têm relevo diferente, você trabalha com mão. Né? Sim. Então, tá. Cada obra é uma obra, E né? uma É mulher- única, né? É única. Uma mulher falou assim pra mim: eu tenho um sonho de ter um Louro José. Nossa, esse Porque foi quando muito eu top. era Esse pedido. adolescente, eu era apaixonado no Louro José. E eu nunca encontrei nas lojas. Aham. Então tem como você fazer pra mim? Eu falei, ó, eu nunca fiz. É um desafio. Mas eu vou trabalhar essa obra usando a minha imaginação. Depois dela pronta, se você gostar, tiver de acordo com a sua imaginação, aí você fica. Se não, eu vou guardar como um experimento para me especializar nessa obra. Aí tá. E levei tudo na brincadeira, assim, porque eu gosto de sorrir, é uma das partes que eu gosto de ser feliz mesmo, né? Alto astral e tal. Daí eu comecei a trabalhar. Trabalhei essa obra, trabalhei, e depois de pronta, que eu mostrei pra ela, a mulher se emocionou. Até hoje essa mulher tem essa obra em cima da geladeira dela, guardada na casa dela. Que maravilha. Muito bom. E aí você tem um ateliê em Formoso? É onde você vive? Então, nós temos nossa casa de moradia, eu comprei um terreno, porque onde eu trabalhava é um espaço da família do Elcio, certo? Então um dia eu ocupava, outro dia eles ocupavam, e eu preciso de um espaço para acumular material, trabalho, né? Então eu falei, eu vou comprar um terreno. Daí Deus abriu uma porta, eu comprei um terreno na rua principal mesmo, e onde que eu fiz a casa, que a gente chama de casa de garrafa, né?
Apelidei de casa de garrafa. Lá eu quero montar a minha loja, né? Para quando os clientes forem, as pessoas vão visitar Isso. tem uma atração, exatamente. Trazer uma lembrança, né? Fazer um vídeo de algum. E você está construindo essa loja, é isso? Sim, as paredes já tá tudo levantado, coberto. Só tá faltando colocar as prateleiras e inaugurar mesmo. Eu quero vir para a inauguração. Olha. Divulga quando mais ou menos essa inauguração vai acontecer para os nossos ouvintes ficarem já Então, espertos. eu não posso, assim, agora colocar um prazo, porque a gente tem uma outras pendências aí para me colocar em dias, né? Então eu quero deixar uma surpresinha aí. O mais breve possível, vai estar nas redes sociais, Mas o eu creio que não convite, vai né? demorar muito, né? Bom, quero ser convidada, hein? Eu quero ver. Legal. Sim, sim. A gente tem um projeto, assim, todo em andamento aí. Certo. E trabalhando essa questão da lojinha, usando essas garrafas, eu uso muito material de isopor também nos meus trabalhos, né? E é um trabalho, assim, que a gente olhando na rua, você conhece como lixo. Mas eu, particularmente, conheço por luxo. Eu vou transformando aquele lixo em luxo. Ô, Geroni, deixa eu te interromper rapidinho. Uma das obras que o Geroni fez lá em Formoso, e que para mim foi muito significativa, Dani, é a réplica, né, de um presépio em tamanho real, todo feito de materiais recicláveis. Fantástico. Né, exposto no meio da praça. Né? As pessoas no primeiro ano pensavam assim, mas não está igual ao presépio habitual, né? E assim, mas aos poucos a gente foi explicando, né? E as pessoas entendendo que aquilo é um processo criativo, é um processo de arte, né? Que tem toda uma pegada diferente mesmo por trás, que é a questão da própria reciclagem, né? E que mistura essa questão da religiosidade com a questão, né, das tradições locais. E isso foi super bacana. Então a gente já está, acho que no terceiro ou quarto ano, né, gente? Agora a gente fez o terceiro ano, era para fazer o quarto, mas no período do terceiro ano, a gente fez agora o quarto. O terceiro a gente não fez, porque eu tive que fazer uma cirurgia. Então, no período, eu tava de recuperação de cirurgia, então não tinha como trabalhar. Aí ficou um ano e nada. Mas a gente tá trabalhando para manter todo ano esse e criar uma tradição ali, né? Exatamente. Criar um hábito para que os moradores, né, Elson, também fiquem ali, vão se habituando, né, ao processo do artista. E outra coisa, é a ocupação do espaço público pela arte. Isso é maravilhoso. Que a gente despertou nos moradores que gostam do nosso trabalho, da nossa arte, o desejo de participar. Isso é muito interessante, porque o primeiro ano as pessoas ficavam meio que paradas. Eu observei que mineiro fica muito na dele. Desconfiado, a gente é muito desconfiado, isso é verdade. Mas depois eles vão encostando assim, meio que... Tá, e depois põe a mão na massa, é bem interessante. Agora eles já cobram, eles perguntam pra mim, gente, esse ano vai ter presépio? Que maravilha. Se tiver, você me avisa. Aí quando tá próximo, eu falo com eles, olha... Eu vou precisar de tecido, eu vou precisar de tinta, eu vou precisar de madeira. Eles me ajudam, tiram no mato, coleta tudo que eu preciso e me ajudam. Então, muito bom. A gente faz um trabalho em parceria. Maravilha. Eu não cobro nada por isso. Sim. É um trabalho assim, que a gente faz para a comunidade em geral. Sim, Gê, e a gente daqui a pouquinho a gente já tá encaminhando pro fim do nosso papo. E eu tenho que perguntar sobre a tua experiência com turismo local. Como é? Tá. Outra coisa bem interessante, ótima pergunta. O turismo local começou porque, como eu sou uma pessoa que eu ando bastante, já andei bastante, eu tenho uma experiência de mundo, né? Mas eu nunca tinha trabalhado como condutor de turismo. Conheci também a Gisele, que eu falo que ela foi a alma. Ela tá em todas. Ela tá em todas. Ela joga nas 11. Nossa, uma safada madrinha. Ela joga nas 11. Eu sou nossa, fã. Gugu, nossa... Gente, ela é a persona. Ela é multi. Abre portas, abre portas. Tem hora que eu acho que ela é meio bipolar mesmo. Maluca, completamente. E é ótimo, porque abre portas mil. Eu agradeço muito ela, porque, igual eu te falei, no primeiro projeto que eu vi ela colocando em prática, eu tive a oportunidade de participar voluntariamente. Daí surgiu um curso, depois de Juiz de Fora, e a Gisele me indicou. Aí eu fui, já comecei a fazer amizade. Surgiu um outro aqui em Santo Dumont, de condutor de turismo. A Gisele me indicou.
Foram 6 meses. Eu vim para esse curso. Aí eu posso dizer para você que foi o achado que as portas se abriram. Tá? Por quê? Eu tive a oportunidade de conhecer outros artistas, outras pessoas que trabalhavam e que a gente não tinha intimidade nenhuma. Nesse grupo, eu ficava observando as pessoas, que eles comentavam, as coisas que eles faziam, ninguém me conhecia, né? Só a Gisele que sabia um pouco da minha história. E eu observando, eu falei assim, essas pessoas falam essas coisas, mas não estão pondo em prática. Isso ia me incomodando, né? Aí saindo, terminou o curso, né, Gisele? Falei, Gisele, agora a gente vai começar a pôr em prática. E daí, graças a Deus, começou pessoas procurando a Gisele fez uns trabalhos aí com as universidades, que trouxe uns alunos. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem sido uma grande parceira, né? Levando os alunos do Instituto do ICH, né? E também da Faculdade de Turismo. Eles fizeram acho que umas 3 ou 4 por aí, né? E teve uma em Santo Dumont, né? Algumas escolas também de Santo Dumont. Então, nesse período, a gente teve a oportunidade de ser convidado para uma palestra lá também em Juiz de Fora, né? Aula magna da Faculdade de Turismo da UFJF. Que chique! Que chique! Aí nesse período, você foi qualificando cada vez mais. Eu fui fazendo outros cursos de qualificação, né? Primeiro socorro, os animais peçonhentos. E fui fazendo alguns trabalhos e fui me aprimorando no meu trabalho. Aí conversando com elas, a gente precisava de se organizar também em casa. Para receber, para dormir, né? Em casa. Aí a gente viu que faltava acolhimento para as pessoas que queriam dormir. Eu falei, vamos idealizar uma pousadinha? Aí a gente tinha um espaço lá que não era usado, assim. Exatamente. Ficava praticamente desocupado e a gente ficava gastando energia com esse espaço sem utilidade, né? Digamos assim. E aí hoje é uma Aí pousada? a gente conversou com a família, entrou em acordo, a gente reformou lá e eu coloquei a mão na massa mesmo. Com pedreiro, como artista. Né? Porque eu faço e aí? coisa. E engenheiro, arquiteto, arquiteto, decorador, trabalhador. E hoje a gente recebe os nossos turistas nessa pousada. E você leva a condução até a cachoeira? E daí organizamos a trilha lá para a Cachoeira da Fumaça, compramos um carrinho, não é um dos melhores, mas dá para atender a demanda nossa lá que é pequena, né? E a gente faz esse percurso. Quando eles vêm de bicicleta, eu tenho uma bicicleta, eu vou de bicicleta. Olha de só, pé. Que maravilhoso, gente. A gente tem uma motinha, eu vou de moto. Se eles quiserem ir de carro, a gente tem um carrinho também acompanha. Certo? E se querer ir a pé, a gente está treinando também as canelas aí para ajudar. Passando sebo nas canelas. Interessante que essa combinação aí, turismo, arte, ruralidades, né? Ela é uma oportunidade para a gente valorizar tanto os atrativos culturais quanto naturais, né? E o artesanato, nesse caso, ele acabou sendo o seu carro-chefe, né? Sim. E é o carro-chefe como uma das expressões culturais, mas você não ficou só na questão do artesanato, não. Né? Uhum. E aí eu tenho que falar um pouco do que o Elson sempre me diz, que a nossa pegada do turismo lá na Vila de Conceição do Formoso é do turismo de base comunitária. Sim. Porque a gente tem uma visão holística de todo o processo da comunidade como um todo. Então o G1001 Utilidades, ele é aquele que ele conduz as pessoas até a Cachoeira da Fumaça e as outras cachoeiras. Mas ele também explica sobre a questão dos atrativos naturais, mostra algumas plantas, a questão da preservação, o cuidado com o lixo. Né? Exatamente. O cuidado com o lixo, né? É super legal. Dani, a gente tem um café lá na comunidade que é uma obra de arte, é coisa de artista mesmo. Eu quero lá agora. Pois é, bora, partiu. Vamos. Porque olha só, a gente movimenta, e aí o Elson, né, e o G também estão ali, a comunidade toda, porque o bolinho, primeiro, né, o bolinho de chuva vem de um, o queijo vem de outra, o suco de tangerina e aí vem mobiliza uma cadeia produtiva local, né, feita pelos habitantes, né, porque a gente fez movimentada. Conversando com a Gisele, a gente passou por uma experiência, até eu comentei com ela no começo, Gisele, eu vou entrar nesse grupo aqui para mostrar para você a minha participação do pessoal, só que isso aqui não vai funcionar. A gente montamos uma lojinha de arte, onde vários artesãos traziam e
colocava lá, dizia, isso aqui não vai funcionar assim. Porque tem trabalho que, se ele não for bem administrado, ele gera ciúme. E a gente via ali um ciúme, sabe, muito difícil. O que a gente criou? A ideia de ajudar as pessoas no espaço dele. Exatamente, nas casas. Por quê? No espaço dele. Alguém sabe fazer um biscoito? Você faz um biscoito na sua casa, nós vai lá e recebe o turista, compra o biscoito seu. É isso aí. A Gisele faz o queijo, nós vai na casa da Gisele, a Gisele traz o biscoito Eu pra como, gente. gente, não tenho esses dó. Aí assim, a gente vai fazendo uma parceria. Chegou um turista, você quer o quê? Eu quero isso e isso. Aí a gente já aciona aquela pessoa, olha, tem uma pessoa aqui, você está disponível? Estou. Então já imediatamente está tudo prontinho. A gente recarga um pouco de cada, certo? Divulga o trabalho de todo mundo. Valoriza, né, financeiramente. Tem um restaurante de uma amiga nossa lá também, quando eles não querem almoçar com a gente passa para ela, certo? E ela atende as pessoas muito bem. E uma coisa, Gê, que vocês podiam contar de um diferencial, é porque promove, na verdade, experiências únicas. Né? Cada experiência, cada grupo de turista, cada turista que vai, ele tem uma experiência única lá no espaço rural. E os meninos, eles se preocupam com isso, porque as informações que chegam pra gente, né, são transformadas em experiências para esses turistas. Eu me lembro de uma vez que os meninos receberam um grupo, Dani, e tinham assim... Era de circo, era um projeto que a gente estava recebendo. Então, assim, durante o café, tinham várias referências a circo na decoração. E eles o G, outra vez, fez umas flores de folhas secas. Então, assim, a gente já se encanta com todo o ambiente. Tem todo um cuidado, né, dessa artesania, porque é completamente diferente, né? Completamente o contrário do que a gente entende e percebe dentro desse turismo predatório, né? Exato. Você vai num hotel, você é só um número, tá tudo ali sistematizado, né? O bolo, o salgado, como te cumprimentam, né? E depois esses pacotes turísticos que vão sempre nos mesmos roteiros, visitam sempre as mesmas instituições, é muito sem personalidade, né? Você não sabe quem fez, né? Exatamente. Você não sabe quem fez tudo aquilo, é na contramão disso, né, gente? É na contramão. Uma das curiosidades, assim, é que a maioria dos turistas que a gente recebe são pessoas de grande centro, né? Como são pessoas de grande centro, não tem muito acesso à floresta, e ele olha uma planta que ele vê no quintal, uma folha que caiu, uma palha, ele não sabe a importância de, mesmo que aquela palha está seca, ela pode se transformar em algo inexplicável. Sim. Como eu tenho um conhecimento muito grande da Amazônia, eu costumo colocar esse conhecimento em prática, em decoração, certo? Em transformação de ambiente, um ambiente que você acha que esse lugar aqui está tão desarrumado, tão desorganizado. Eu falei, dá aí 2 dias. Estudo aquela história que a gente quer, observo os elementos da natureza e vou trazendo e vou transformando. É palha, é folha, é raiz. Quando você chega aqui e vê o mesmo ambiente, você fala, nesse lugar não é aquele. Usando os elementos que a gente tem ao nosso redor. Porque está uma prática que já está impregnada na nossa cabeça, é o artificial. Isso Tudo aí. nós vai na Exato. loja, não é isso? Exato. E nós temos os materiais em casa que pode ser reciclado, pode ser trabalhado de forma muito maravilhosa, além de te dar o prazer de você manusear, ter uma terapia bacana. E esse trabalho para mim é tudo. É uma das coisas assim, que me encanta. Maravilha. Gê, você tem redes sociais, Gê? Não esquece no finalzinho da nossa prosa aqui, divulgar suas redes pra gente. E o Elson, ele é uma pessoa que para mim é muito admirável. Porque, tipo assim, ele pensa as coisas, certo? A gente vai fazer um trabalho, aí dependendo do que as pessoas passam as informações, a gente capta e eles vão trabalhar essa decoração. Mas ele fala assim, eu quero fazer assim. E sai. Aí, ele diz, eu quero fazer assim, mas como vai fazer? Aí eu jogo pro artista, que o artista Aí, transforma então, que as minhas falas em arte. Aí, agora vamos para as combinações. Por quê? Obrigada. Eu tenho uma mania, eu acho que é uma mania, certo? Eu gosto das coisas bem padrão. Você sabe que
90% dos artistas são desorganizados, né? Ai, É porque é o caos, né? É o caos criativo, né, Exatamente. gente? É o caos criativo, eu exato. vivo nele, não sou artista, gente. Quando eu olho a mesa, Eu também vivo também vivo nele, nesse não sou caos. artista. quando eu olho a Ai, mesa, meu Deus. eu quero olhar os elementos que nós vamos usar na mesa. E eu quero usar alguma decoração que seja compatível, que venha combinar com aquele ambiente. Perfeito. Aí eu uso folha de banana, eu uso folha natural, as palhas da Adoro banana, isso, muito né? interessante. Plástico, enfim, eu vou trabalhando essas questões. Ô Gê, a gente já está caminhando agora para o final do nosso bate-papo e eu vou fazer a minha fala de encerramento destacando dois pontos da sua conversa. Primeiro, a fala que me toca profundamente, que até me emociona, quando você disse no início. A Dani te pergunta a questão de Formoso, você fala, Formoso é tudo. Isso é um afago no meu coração, no nosso coração, porque você veio do Pará, né, de longe pra caramba, tá aqui, e você partilha do mesmo sentimento que nós, formosenses, partilhamos lá. Né? Então, isso é muito gostoso. Eu acho que é isso que faz com que você seja esse artesão, essa liderança comunitária, esse condutor de turismo responsável pelo desenvolvimento da comunidade, por esse olhar global. Então, eu percebi que você é um artesão para além do artesanato. E é isso que torna rico o seu trabalho, porque você não só faz e apresenta a peça, você transmite naquela peça um pouco do que você vivencia, né, na própria vila e dos trabalhos que você realiza. A gente tem as imagens dos animais espalhados lá pela rua, você já comentou, e é muito interessante, porque a gente olha para aquela figura. E hoje ela já faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, Dani. Parece que ela sempre esteve ali. A pessoa que chega de fora, ela fala, olha, tem um sapo aqui de quase quase 100 quilos, né? Sei lá, 1 metro e tanto. Olha, tem várias onças, né? Eu gosto de dizer que eu sou a principal onça de Formoso, tá? Mas a gente tem duas, que adoram as onças. É só uma Juma, uma brava na defesa. Mas isso é muito legal. Então, eu acho que isso é uma característica bacana e que a gente queria trazer para essa conversa, para mostrar que a arte, a cultura, ela transforma, né? E ela sustenta as relações também. Principalmente quando esse artista por trás da obra é engajado. Exatamente. Né? Porque a arte é política. Ela Exatamente. pode, e na minha humilde concepção, ela deve ser política, né? Porque tudo é político. Então, quando você na tua obra expressa toda essa preocupação com a educação ambiental, você está falando assim, a arte está a serviço da educação. A arte está a serviço de um novo mundo. A arte está a serviço da cidadania, né, Gê? Acho isso... Dani, a arte, ela é a matemática, ela está em todos os ambientes. É isso aí. Uma pessoa falou umas coisas para mim que eu achei muito interessante. Eu fiz uma obra e colocamos na praça. Passou umas pessoas de uma outra cidade que vieram visitar, um vândalo, né? E derrubou a obra, quebraram algumas coisas lá, a gente teve que reformar. Na reforma, eu fiz um vídeo e falei assim, a gente vai reformar, só que se vier alguém de fora fazer vândalo aqui, nós vamos mostrar para ele que o nosso lugar tem e precisa respeito. Tem respeito e precisa de respeito. Aí nós vamos tomar nossas medidas cabíveis. Certo? Depois que a gente fez esse trabalho, agora as crianças ajudam a defender. Quando chega alguém que começa a encostar perto, ele não pode mexer aí. Maravilhoso. Isso aí. Ninguém pode mexer aí. Não. É o poder, né? Da educação. Então, tipo assim, a educação. Porque no começo a gente se preocupava, né, Gisele? Hoje não. Exatamente. As crianças que vão brincar, que vão jogar bola, eles não mexem mais. Então, já virou ali uma cultura assim, e também na mente das pessoas, ele já não vê aquele lugar sem aquela obra. Entendeu? Isso é muito interessante. Uma das coisas assim, que mais me cativa no Formoso é a liberdade de eu estar num lugar e poder dormir tranquilo, certo? Porque você não vê um furto,
você não vê um arrombamento, você não vê as casas cercadas de grade, certo? E todo mundo tem um telefone sem fio. Além do telefone, eles usam muito aquela, fulano. Tá? Às vezes eu tô lá em casa trabalhando, alguém chega lá na rua e grita, Gê! Aí a vizinha tá lá na casa dela, grita pra outra, fulano! E eu fico, entendeu? Eu fico olhando assim, meu Deus, mas que interessante. É o único lugar que a gente ainda vê isso. As pessoas gritando o outro na rua, assim, como se tá lá daqui a 50 anos atrás. Que falta faz esse mundo de 50 anos dessa atrás, comunicação, né? Sim. Isso é bem interessante. E essa sensação de estar em casa, Sim. né? Eu estou em casa aqui, nesse bairro, Usado até nesse chama distrito, minha casa, nessa sua casa. cidade. Minha casa, sua casa, Esse é um exatamente. tema que a gente escolheu, porque, tipo assim, se você quer que as pessoas respeitem a sua casa, você tem que pôr o respeito. Eu falei assim, olha, minha casa, sua casa, quando a gente estava procurando qual o nome que a gente ia colocar, isso foi muito bom, né? Minha casa, sua casa. Zé, cuide de sua casa. Assim como nós cuidamos da nossa, né? Você quer cuidar da sua. Isso é bem interessante. Foi um nome que matou a pau, né? Muito legal. E eu quero também, nessa conversa, agradecer as pessoas do Formoso. Não só a Gisele. Isso. Porque se eu falar que é só a Gisele, eu tô aqui jogando a bola só pra ela. E daí essa bola pode estourar, né? Não faça isso. Gente, mas o Formoso tem um povo, certo? Muito acolhedor. Quem ainda não conhece, eu recomendo ir conhecer. Certo? Ficar um dia, 2 dias, 3 dias, não posso demorar muitos dias. Vai um Bate dia, volta, um bate-volta, Vê vai como é que de é. novo, vai outra vez, vai outra Isso. vez. Ver os Por quê? artistas. Você vai ter a oportunidade de se deparar com pessoas do bem. Sim. É um Isso. lugar que você chegando lá de primeira mão, você parece que está num outro mundo. O povo te olha de cima para baixo e não tem muita cumprimentação. Quando eles começam a te perceber, você é uma família. Então é um lugar muito maravilhoso. Eu escolhi o Formoso para morar e algumas pessoas falam, o que você faz aqui? Você poderia estar em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu conheço esses lugares. Aqui é o meu lugar, né? Né? Muito Mas legal. é um do lugar, além do meu companheiro ser de lá, nasceu e se criou, é uma família que me acolheu, assim como minha família acolheu ele, né? E o pessoal, moradores, os fundadores, é um amor de pessoa. Uma pessoa perguntou assim, de qual família tu é? Eu falei, de todas elas que são. Ai, que lindo, que ótimo. Porque onde eu chego, as pessoas me chamam pra almoçar, me chamam pra tomar café, certo? Pra ter um dedo de prosa. Não, sempre É tem um dedo de prosa. Então tem lugar melhor que esse? Não tem não. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu elegi voltar pra Minas Gerais, né? Sair do Rio de Janeiro, Que bacana. trocar a cidade grande por uma cidade de porte médio, né? Que é Juiz de Fora, que tem tudo, mas ao mesmo tempo você tem o acolhimento da intimidade, da aproximação, do carinho mineiro, né? Eu acho que isso também não tem preço, né, Gê? Se sentir Exatamente. em casa. Se sentir em casa. Essa é a Em frase. casa. Nossa, Essa é a Se frase. sentir em casa. Esse se sentir em casa me dá a liberdade de sair no Formoso, prosear com todo mundo. Falar assim, cara, eu tô no lugar que o povo me ama, assim como eu amo eles. Vai fazer 6 anos agora, em julho, que eu tô morando no Formoso. Eu nunca tive uma discussão com ninguém, certo? Nunca sofri um bullying, nunca sofri nada, a não ser o carinho das pessoas. Certo? Mas para isso também eu me esforço. Né? Eu tenho que dar o melhor de mim, atenção para todo mundo. Assim como eu quero atenção, eu tenho que dar atenção. Certo. Como eu quero respeito, eu tenho que dar respeito para as Certo. pessoas. Né? Certo. E isso é o Formoso. O Formoso é um lugar que você é respeitado, você tem carisma, mas também depende de você. Porque se você vai daqui para Formoso, chega lá fazendo baderna, a pessoa vai fechar a cara para você. E assim em todo Isso lugar, né? é a sensação de pertencimento e de cuidado Sim. que a gente tem na comunidade. E eu gosto sempre de dizer que isso não vem de agora. Formoso foi, né, aqui no município de Santos Dumont, a primeira comunidade rural a receber o Centro Comunitário de Educação. O que era isso? Lá havia, isso no final da década de 80, o ensino apenas até o 4º ano.
as pessoas que queriam fazer ensino médio e tal tinham que vir para Santos Dumont. E lá juntou-se o Conselho de Desenvolvimento Comunitário, mais um grupo de professores, né, mais, vamos dizer assim, mais à esquerda, né, de todo esse movimento da educação, professores recém-saídos dos cursos técnicos e das faculdades, e eles foram para Formoso trabalhar voluntariamente como professores. Alugaram uma casa, né, e lá eles davam aula. E os moradores, eu mesma cheguei a levar várias vezes inhame, chuchu, broa, ovo, para os professores. Que fantástico, que só voltavam para suas casas. Isso, alguns professores eram aqui de Santos Dumont, a maioria, claro, mas Juiz de Fora, João Monlevade, né, BH, a gente teve uma infinidade de professores. E que só iam para suas casas a cada 3, 4 meses, quando conseguiam algum recurso para pagar esses professores. Isso ficou, assim, uns 3, 4 anos nesse processo, né? Aí depois tiveram outras ajudas, mas eu me lembro que eu fui da última turma que fez o 5º ano, que fez o 5º, não, que fez o 8º ano, que era do 5º, né, 8º ano, pelo Centro Cultural de Educação, Centro Comunitário de Educação. Então, veja bem, a comunidade assumiu isso lá no final da década de 80, né, a educação. A gente abraçou a educação. Como nossa mesmo. Fantástico. Tem uma curiosidade no Formoso, Dani. Inclusive, eu quero fazer essa pergunta para a Gisele. Se eu puder me responder, vai ser bem interessante. Opa! Porque eu já perguntei para várias pessoas que moram, mas eles não foram os fundadores. Eles já são 3ª, 4ª, 5ª geração, né? Que vão herdando os bens da família e vão ficando. Sim. Mas tem uma curiosidade. 90% das casas do Formoso não tem porta na frente de acesso. São nas laterais. Você entra num corredor, entra numa lateral, daí vira, ou passa pela cozinha, ou entra no meio da casa. É totalmente diferente. Você confere, as casas têm porta na frente. Se ela tem a porta na frente, mas o acesso não dá direto logo à casa. Ela entra para um lugar depois que vem. Interessante. Aí eu queria que se você poderia me explicar sobre isso, qual é o motivo da maioria das casas do Formoso só tem janela na frente e não tem porta. E a porta que tem não dá acesso direto para frente da casa. Não. Interessante. Eu nunca tinha observado. Aí tô pensando na minha casa e é verdade. Eu não vou usar da licença poética, não tenho a menor ideia, inclusive os historiadores, alguém depois que eu vi esse podcast, esse dedinho de prosa, vem ter um dedinho de prosa com a gente, ajudar a gente a entender, viu? Porque, veja bem, eu acho que isso é coisa de mineiro, porque, na verdade, a gente não é muito da sala, a gente é da cozinha, né? Pode verdade, ser, né, pode gente? ser, é mesmo. A gente é muito da cozinha. De receber as pessoas na cozinha, né? Olha só, porque eu tô pensando que na minha casa a sala é pequena, mas a cozinha é enorme. Então tudo nosso é o café, é a cozinha, entendeu? Então, a gente recebe mais na cozinha. Na cozinha. Tem uma isso. coisa. Tá cozinhando, tá comendo. Tá comendo, tá celebrando. Tá partilhando. Partilhando. Isso aí, faz ser. sentido. É legal esse aí. Tipo assim, a gente tem um comérciozinho pequeno, né, de onde a gente tira o nosso ganha-pão. E às vezes eu vou fazer entrega na casa dos nossos clientes. Aí eu chego lá, paro lá e chamo as pessoas. Aí eles, entra aí. Eu falo assim, já vou colocar a compra aqui, ó. Quase dentro dos armários, né? Só que não entra eles chamam combrinho é divisório, né? Aí entra num combrinho, entra mais num corredor, entra não sei. Daqui a pouco tem hora que eu tenho que pedir ajuda pra sair, porque muita curva por dentro de casa. Segue sempre o cheirinho das panelas. Porque você vai dar direto na... ótimo. Mas é bem interessante. Eu fico olhando assim, meu Deus. Uma casa desse tamanho, com essa quantidade de como se dividisse em 2 ou 3, daria uma casa enorme. Você me fez lembrar, e olha que eu já estava quase me despedindo, da questão da cultura gastronômica de Formoso. A gente tem trabalhado, né, nos últimos anos para manter e para trabalhar o papo suado. Dante, você sabe o que é papo suado? Não, me conta, gente. Eu também não conhecia. Não conhecia. Cortando aqui a Gisele. Pode ficar à vontade. Eu vim conhecer no Formoso, teve uma festa, assim, quando eu cheguei. Eu vim, o Elcio me trouxe pra cá no período do grande evento, né? Do glamour mesmo. Claro, ele era bobo. Pra ele não ir querer ir embora e meter o pé. E que festa é essa? Eles vão falar um pouquinho, eu não sou
muito falar da festa porque, né? Eles são mais... Gisele, fala então. Então, na festa, eu vi a mulher vendendo, né? Falando papo suado. Eu falei assim, papo suado? Eu quero ver o que é, né? Aí daí eu fui e falei, tem uma mulher vendendo uma comida por nome papo suado. Eu conheço tacacá, eu conheço papo suado, eu nunca tinha visto falar na minha vida, né? Aí ele falou, você quer? Eu quero. Vai entrar muito não, vai que, né? Aí ele foi lá e comprou um pouco assim numa vasilha. Aí era uma espécie de farinha de milho, com algumas coisas dentro, né? O sabor tava bacana à primeira vista, né? Pra mim foi ótimo, eu gostei. Falei, cara, se esse prato for servido toda vez que tiver num jantar, top, pra mim tá... Fechou. Aí o que a gente fez? De hora em quando a gente ligava pra menina, faz pra gente. Aí ela Papo suado. uma vasilha grande assim, né? A gente tomava uma cerveja, comia um papo suado. Cara, muito top. E quais são os ingredientes desse Então, eu papo não sei suado? explicar. É um assim, fubá mas é gostoso. suado, né? Tem todo um processo. Normalmente fubá de moinho d'água, que é aquele mais puro, e você acrescenta lá, em Formoso, né? A banha, a gordura, e você vai mexendo aquele fubá e pingando água bem aos poucos. Se você colocar 1 quilo, você vai ter aí menos de meio quilo depois daquela farinha, que ela não fica um cuscuz. Mas o mais interessante do papo suado de Formoso é que até década de 90, isso era um prato muito típico lá em Formoso. Para os trabalhadores rurais, as crianças que iam para a escola, eu mesma cheguei a comer. E aí, porque não tinha pão. O pão só ia para Formoso com a Kombi do seu Ivone, que era aqui de Santos Dumont, toda sexta-feira, né, Welson? 4 horas da tarde, chegava o seu Ivone lá no Formoso, parava a Kombi no meio da rua, todo mundo buscava sacolinhas de pão. Esse pão, obviamente, não ia durar a semana toda. Ele só voltaria na outra. Então, durante a semana, o que a gente comia eram as broas, né? Ou o papo suado. Na minha casa, por exemplo, de manhã, o meu avô costumava colocar no papo suado, né? Torresmo, depois colocava ali com feijãozinho e levava pra roça com uma garrafinha de café. Eu como sempre precisei do açúcar, né? Hoje eu tô me desfazendo desse conceito, que eu não preciso do açúcar. Eu sempre comia o meu com canela e açúcar. Entendeu? Mas, agora, aos poucos, a gente tá requintando isso. Já a Cileia, que tá lá e que faz pra gente, a gente já coloca uma calabresa, um bacon, cheiro verde, um queijo. Ou seja, uma receita tipicamente mineira. Isso, esses elementos da nossa cultura, né? E feita no fogão a lenha. Feita no fogão a lenha. Eles agregaram mais Isso. ingredientes, né? E o que é bacana, o papo suado, ele servia para reunir a família, porque demora, Dani, para fazer. Porque o fogão a lenha, o fogo a lenha, ele tem o tempo dele, ele tem uma personalidade. Às vezes ele tá lá no alto e depois ele apaga e acabou. E aí, nesse período, você vai conversando. A família tem que conversar, tem que dialogar. Na minha casa, quando tinha papo suado, a casa dormia quentinha, porque todo mundo se juntava na cozinha, porque o nosso astro-rei, né, era o fogão a lenha. Porque ele era enorme, a cozinha era pequena, mas o fogão era enorme. E tudo girava em torno dele. Então, o papo suado lá em Formoso, ele tem essa memória afetiva, tem essa coisa aí da gastronomia que foi se transformando, e acho que também de se valorizar os elementos, né, da nossa cultura e da nossa agricultura. Sabe? Formoso é o distrito que mais produz, que mais planta. E a base dele é o milho. Isso pra gente é abundante. Então nós estamos aproveitando as coisas, os elementos que a gente mesmo produz. Então é um prato que eu acho que vale a pena conhecer. Porque tem muita história, né? Tem muita coisa bacana, pessoal. Muito bom. Olha quantos atrativos Formoso, né? Também. Olha quantas descobertas, quanto aprendizado que eu tive aqui na nossa conversa. Eu vou encaminhando agora o nosso dedo de prosa para o final. Agradecendo imensamente esse aprendizado. Fala, Eu Gê. queria só te pedir licença para te falar um pouquinho das minhas redes sociais. Por favor, divulgue seu trabalho do Welson, por favor. Então, se vocês quiserem nos conhecer pessoalmente, né? Procura no Instagram geroni.arte, você vai encontrar parte do meu trabalho no turismo. E se você procurar
A Arte 2G, você vai encontrar minhas obras de arte, das quais eu posto lá, né? Dá no Instagram também. Assim, tem Instagram a Arte 2G e tem Instagram geroni.arte, certo? Já segue aí, Dani. Já segue vocês aí. vão Tô seguindo, seguindo. vão entrando em contato com a gente e quero agradecer a Gisele, né? Quero agradecer a Dani, vocês terem me feito esse convite. Quero agradecer aqui o meu estrelo, né? Ele é o sempre estrela. tá comigo. Estrelas. Depois a Gisele te explica o que é estrela, né? O Eu povo mesmo vai vou querer explicar. saber. E é isso, gente. Agradecer e pedir a vocês que vá visitar Formoso, Artista fica lá você. com a gente, né? Eu sou muito grato por essa oportunidade que vocês estão dando pra gente aqui. Poder falar do nosso trabalho, da nossa cultura. Bacana, G. Nós que agradecemos. Welson. Obrigado. Eu só tenho a agradecer também. Eu na arte, gente, eu sei bater palma. Eu sou o que aplaude esses artistas maravilhosos que eu amo de paixão. E feliz de estar aqui, né? A gente poder falar um dedinho de prosa, como é Construção do Formoso, como é estar num lugar desse de pertencimento que é Construção do Formoso. Então a gente está muito feliz da pessoa da Gisele que deu essa abertura pra gente, a gente poder retribuir de alguma forma para a comunidade. Olha, vamos participar, vamos cada um com seu pouquinho, mas fazendo um todo que é maravilhoso. Estou super feliz. Obrigado. Nós também. Obrigada, Gi, pela sua Obrigada, companhia. Dani. Esse Obrigado. dedo de prosa foi maravilhoso. Maravilhoso. Bem, sigam o Dedo de Prosa também no Instagram. E Sim. as artes do G que ele citou aqui, todo esse material que ele conversou com a gente sobre como que é a produção, como que é a realização das obras, eu vou te pedir fotos e a gente também pode veicular na nossa rede para esse público ouvinte da gente também acompanhar seu trabalho, e lá a gente deixa também suas redes, né? Perfeito. E lá, Dani, tem vários vídeos eu trabalhando no começo das obras, né? Usando os materiais. Todo o processo reciclados, tem criativo. algumas peças Legal. da qual eu começo iniciando e mostro a obra pronta, né? Depois. Muito bom. Isso Parabéns, aí. G. Pela primeira vez, não, já tem uma obra minha aqui que eu lembro, aqui no Santo Dumont. Mas pela primeira vez vai vir uma ali pra Madeireira Soares. Bacana. O rapaz pediu pra me fazer uma onça em praticamente tamanho real, né? E Olha. ele vai colocar de mostra na madeireira dele. Já tá tudo prontinho lá, tá esperando só a estrada. Então, quem melhorar. tiver aí no sentido BH aí, pode olhar. Vai ver essa vai obra ver lá uma na obra do Madeireira jeito. Soares. Então, o acesso para chegar até aqui tá ruim, então o carro bate muito. Para não danificar essa obra, que são umas obras sensíveis, né? Trabalhada à mão, com cimento e tal. Então ela tá lá no Formoso ainda, esperando a estrada ter essa melhora aí pra gente trazer. É isso. Pra mim é um privilégio. Antes de Parabéns. ontem, eu passei num vilarejo pé de chifre, Pedra de chifre. pedra de chifre, alguma coisa do tipo. Lá tem um Cristo Redentor que eu fiz para um rapaz, ele colocou Olha que no bacana. quintal e fez um jardim às margens dele. Então quando eu passo lá, que eu olho assim, cara, eu falei, foi eu que fiz mesmo. Ai, Dá um prazer. sem Tem dúvida. uma outra obra que eu Maravilhoso. fiz também, tá em cima de uma montanha. As pessoas passaram. E quando eu passo de carro lá, eu olho e vejo ele em cima daquela montanha. Eu falei, cara, Eu que fiz. Eu que fiz, eu que fiz. Obrigada, é isso aí, gente. gente. Obrigado. Obrigada Parabéns. mesmo. Valeu. E a você que está aí acompanhando esse dedinho de prosa, fique atento que daqui a pouco tem o nosso segundo episódio, nosso segundo Dedo de Prosa. obrigado. Obrigado. Valeu, gente.